Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula de quarta-feira teremos algumas atividades bem interessantes de português e de matemática, tá? Para começar a aula de hoje, quero falar um pouquinho mais para vocês a respeito da questão da mitologia, que ontem tomou parte da nossa aula de um jeito bem interessante, né? Nossa colega Carol resolveu pesquisar um pouco mais, né? Era uma atividade que não era obrigatória ontem da nossa tarde, mas a Carol resolveu, né, ir mais a fundo no assunto e acabamos conversando bastante sobre isso. Falei para vocês que eu tinha alguns livros, disse que eu ia levá-los, né, quando a gente voltasse para a aula, mas eu não resisti, tá? Vocês sabem bem que eu gosto bastante de ler, então eu fui procurar os livros para mostrar para vocês, tá? Primeira dica, esse, né? Que é daquele autor que a gente conversou, professor de história, o Rick Riordan. Ele criou o personagem Percy Jackson, então, que é o protagonista, né, dessa história aqui, dessa e de várias outras. Essa aqui é só a primeira história, né, da coleção. Então, tá aqui o livro, tá? É esse aqui, o primeiro. Falei para vocês que é bem interessante, né, já que mistura a história de um menino, um pouquinho mais velho que vocês, tá? Que descobre, sem querer, que ele é um semideus. Nossa, né? Que legal, imagina? Ele descobre que ele é filho, apenas, né? Filho de um deus. Olha que interessante. Então o livro ele é assim grossinho, ó, gente, mas vale bastante a pena a leitura, tá? Então esse aqui é o Percy Jackson que eu falei para vocês, que mistura a mitologia greco-romana, né? Grega e romana, né? Com as coisas da atualidade. Então é um menino que vai para a escola, né? É um menino que vai fazer bastante aventuras, então se misturando com a questão da mitologia grega romana, tá? Mais ainda da grega, certo? Que são daqueles deuses que a Carol pesquisou e nos falou ontem na nossa aula, certo? Bom, aqui tem um outro, ó. Um livro sobre mitologia. Olha que bacana essa imagem da capa. Esse aqui seria o deus do mar, né? Poseidon, certo? Ó, então ele é bem legal, tem algumas coisas bem interessantes. Como eu falei para vocês, tem histórias bem curtinhas e histórias bem longas, né? Que são várias páginas. Então depois, quando a gente voltar às aulas, eu posso levar para vocês darem uma olhada, conhecerem algumas das histórias, tá bom? Outro, tá? Vou mostrar mais dois ainda. Esse aqui, ó, 100 melhores histórias da mitologia. Olha que bacana, tá? Então tem 100 histórias diferentes aqui dentro desse livro. Tem várias marcações aqui, né? Já teve muitas pessoas lendo. Então, ó, tem a história do cavalo de Troia, que com certeza vocês já ouviram falar alguma vez. Tem a história de Aquiles, né? Que também vocês já devem ter ouvido falar alguma vez. Hércules, os 12 trabalhos de Hércules. Então, tudo isso faz parte da mitologia, tá? Talvez vocês não soubessem, conhecessem esses personagens, mas não sabiam que eles faziam parte da mitologia grega e romana, tá? Então, aqui. E por último, já que a gente falou de Thor, de Odin, né? De Ragnarok, tá aqui, ó, as histórias da mitologia nórdica, tá? Gente, bom, são histórias parecidas, né? Ou são as mesmas histórias lá da mitologia grega e romana, porém, aqui elas são com outros personagens, né? Como a gente falou antes na nossa aula. Como é que foi? Zeus e Odin são a mesma pessoa, tá? Então aí, beleza? São essas aqui as dicas, então, das várias leituras que a gente pode fazer a respeito de mitologia. Ó, aqui uma história sobre Thor, ó. Thor e a serpente do mundo. Olha que bacana, tá? Para quem gosta lá de olhar os filmes, fica uma dica bem legal, tá? Bom, vamos para nossa aula então, que é isso? Agora vai ficar aí horas e horas falando sobre livros. Se eu pudesse, gente, olha, ficava mesmo, tá? Mas vamos lá. Matemática, tá? Vocês vão fazer a cópia de uma tarefa diretamente lá no caderno, uma explicação bem básica, tá? Que vocês vão fazer a anotação lá no caderno sobre algoritmo. Meu Deus, o que é isso?
né? Vocês vão descobrir que algoritmo é uma coisa muito simples que a gente usa no nosso dia a dia direto, tá? Não vou dar spoiler, vou deixar vocês lerem lá e entenderem bem como é que funciona, tá? Depois de fazerem a cópia desse textinho lá no caderno de matemática, vocês vão criar um algoritmo lá no caderno, tá? Meu Deus, Sora, eu vou criar um algoritmo? Sim, tu vai. E tu vai ver como é bem fácil, tá? E aí no final da nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre esses algoritmos que vocês criarem, certo? Lá no exemplo que tá no texto, eu criei um algoritmo, coloquei lá o meu, tá? Vocês vão criar o de vocês, beleza? E depois algumas tarefas lá na apostila para vocês resolverem, tá? Então a gente vai, no final da nossa aula no Meet, vamos corrigir essas tarefas todas de matemática, certo? Português, a aula preferida da prof, né? Como todo mundo já sabe. Bom, na aula de português a gente vai continuar, pessoal, com a questão dos tipos de linguagem, tá? Linguagem verbal, não verbal e mista, certo? Eu preparei para vocês ali várias questões envolvendo várias tirinhas, tá? Então vocês vão trabalhar bastante com tirinha, uma interpretação bem legal, historinhas ali, tirinhas, né? Do Cascão, da Mônica, Cebolinha, enfim, tá? Acho que vocês vão gostar bastante, é bem bacana. As tarefas de hoje, gente, são apenas estas, né? Como ontem vocês trabalharam muito na aula de história, na aula de geografia, na aula de filosofia, tinha muita tarefa, hoje a prof deu uma aliviada, então com um trabalho um pouquinho mais legalzinho, mais animado, com as tirinhas ali na aula de português, tá? No final da aula, de novo, no nosso Meet, a gente vai corrigir essas tarefas de português, certo? As de matemática eu vou trazer o gabarito bonitinho pra gente estudar o gabarito, né, e comentar a respeito, e as de português a gente vai montar as respostas juntos, que nem a gente fez na aula passada, que foi bem legal, né? A gente pôde ir, a prof foi anotando ali bem as respostas que vocês estavam dando, certo? Então, bastante trabalho, né? Um trabalho um pouquinho mais leve hoje, mas mesmo assim é bastante tarefa para vocês fazerem, tá? A gente se vê às 4h30 no nosso Meet para fazer a correção e para fazer os nossos comentários sobre a tarde de hoje. Tá bom, pessoal? Ó, um beijo, vou esperar vocês no nosso Meet, tá bom? Bom trabalho, gente!